Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do grupo MPP. Bater um papo hoje com vocês sobre transitividade verbal, avaliar um verbo como transitivo, intransitivo ou de ligação. E tal assunto nos proporciona um bom entendimento com relação à regência, à crase, à sintaxe da língua portuguesa. Então, este assunto puxa outros assuntos. O bom entendimento de transitividade verbal nos dará sucesso para que entendamos outros assuntos também. E vou aqui de uma forma clara, breve e objetiva fazer valer transitividade verbal para você. Vamos que vamos, povo meu. Primeiro passo, verbo transitivo. Como avaliar um verbo transitivo? Grave isso, grave isso. O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, sim, mas o complemento de um verbo transitivo representará coisa ou pessoa. Grave isso aí, ó. O complemento de um verbo transitivo representará coisa ou pessoa. Foi, agora sim. Não estava tendo. Então vamos lá. O complemento de um verbo transitivo representará coisa ou pessoa. Exemplo: gostar. Aquele que gosta, gosta de algo. Algo representa coisa. Aquele que gosta, gosta de alguém. Alguém representa pessoa. Confiar. Aquele que confia, confia em algo. Algo representa coisa. Aquele que confia, confia em alguém. Alguém representa pessoa. Então, queridos, isso aí, ó. Boa noite, Matheus. PEMERD está chegando, hein? Vamos que vamos. Então, queridos, gravem isso e não se esqueçam. O verbo transitivo é o que necessita de complemento, complemento esse representado por coisa ou pessoa. E há 3 modalidades de verbo transitivo. Ele pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Boa noite, Ticiane. Então, vamos que vamos. O verbo ele vai ser transitivo direto. Deixa eu colocar aqui um verde, já que a cor aqui dos verbos está em vermelho. O verbo ele pode ser transitivo direto. Vejam só a construção. Gentileza gera gentileza. Destacado está o verbo gerar. Aquele que gera, gera algo. Algo representa coisa. Aquele que gera, gera alguém. Alguém representa pessoa. Perceberam aí? O verbo gerar necessita de complemento representado por coisa ou pessoa. Então, já posso dizer que ele é um verbo transitivo. Gentileza gera gentileza. Gentileza completa o sentido do verbo gerar. Vejam que este complemento é um complemento não iniciado, não introduzido por preposição. O verbo transitivo que exige complemento não iniciado, não introduzido por preposição, é chamado verbo transitivo direto. E o complemento do verbo transitivo direto é o chamado objeto direto. Objeto direto, complemento do verbo transitivo direto. Objeto direto, complemento não iniciado, não introduzido por preposição. Amém, misericórdia, povo meu? Eis aí verbo transitivo direto, iniciando o nosso bate-papo de hoje. Mas também temos o transitivo indireto. Vejam só, o mundo precisa de paz. Destacado agora está o verbo precisar. Aquele que precisa, precisa de algo. Aquele que precisa, precisa de alguém. Então vejam que o verbo precisar necessita de complemento representado por coisa ou pessoa. Então já posso dizer que ele é um verbo transitivo. Agora, o mundo precisa de paz. Quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de alguém. Vejam que o verbo precisar, ele exige um complemento iniciado pela preposição de. O verbo transitivo, que tem complemento iniciado por preposição, o verbo transitivo que tem complemento obrigatoriamente iniciado por preposição, ele é chamado verbo transitivo indireto.
E o complemento do verbo transitivo indireto é chamado objeto indireto. Objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto. Objeto indireto, complemento iniciado por preposição. Amém, misericórdia, povo meu? Tá fluindo aí? Tá fluindo aí, meu povo? Vamos que vamos. E temos o verbo transitivo direto e indireto. O nome já nos dá a entender. O transitivo direto e indireto vai precisar de dois complementos. Um, não iniciado por preposição, objeto direto, e outro, iniciado por preposição, objeto indireto. Maravilha, Suane. Seja bem-vinda. Heitor, tá desfocado? O Júnior vai ver isso aí para você, Heitor. Vamos que vamos. O verbo transitivo direto e indireto. Enviei o documento ao chefe. Aquele que envia algo, mas envia algo a alguém. Então, o verbo enviar, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Vai precisar obrigatoriamente de dois complementos. Um não iniciado por preposição e outro iniciado por preposição. Enviei o quê? O documento. Este o aqui é um artigo. Complemento não iniciado por preposição, o documento é objeto direto. Ao chefe. Este adial aqui, gente, o adial vai ser uma preposição. Este adial vai ser uma preposição. Logo, ao chefe será objeto indireto, confirmando, então, o verbo enviar como verbo transitivo direto e indireto. Recapitulando, verbo transitivo é aquele que precisa de complemento representado por coisa ou pessoa. E três modalidades para verbo transitivo. Três modalidades para verbo transitivo. Ele pode ser direto, indireto ou direto-indireto. O direto tem complemento não iniciado, não introduzido por preposição, chamado objeto direto. O verbo transitivo indireto tem complemento iniciado por uma preposição, chamado tal complemento objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto terá dois complementos. Um objeto direto, não iniciado por preposição, e um objeto indireto, iniciado por preposição. Deixa eu ver aqui, Fernando. Você vai ver, Fernando, pela pedida do verbo. Por exemplo, o verbo assistir. Assistir ao jogo. O verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Então, aí, ele é transitivo indireto, o verbo assistir no sentido de ver, logo seu complemento é objeto indireto. Agora, por exemplo, Fernando, louvar a Deus. O verbo louvar, quem louva, louva algo ou alguém. O verbo louvar é transitivo direto, mas é proposta a preposição a por uma questão de eufonia, melhorar a pronúncia. Louvar Deus não fica tão bom sonoramente falando. Agora, louvar a Deus fica melhor. Então, por uma questão de melhor pronúncia, ou seja, eufonia, foi colocada a preposição a. O a Deus, em louvar a Deus, é objeto direto preposicionado. Deu para entender, Fernando? Amém ou misericórdia? Fala aí comigo. Você fala, Suane, invertendo, enviei ao chefe o documento, invertendo, colocando o objeto indireto antes do direto? Se for isso, Suane, pode sim, sem problema algum. Não há problema algum. Tá bom? Amém. Maravilha, Fernando. Vamos que vamos, então, povo meu. Voa verbo intransitivo. Inicialmente, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, vejam só. Letícia nasceu. O verbo nascer, neste momento aqui, ó, não precisa de complemento. Letícia nasceu. O verbo nascer, por si só, dá o bom fecho ao texto. Então, aqui,
de fato, este verbo é um verbo intransitivo. Agora, nem sempre será assim. Há verbos intransitivos que precisam de complemento, sim. Vejam só, meus pais moram em Cabo Frio. Se eu simplesmente disser meus pais moram, obviamente o texto fica sem sentido, ele fica incompleto. É necessário que eu acrescente algo para o verbo morar. Quando eu digo em Cabo Frio, com relação ao verbo morar, o texto fica bem estruturado, o texto fica bem estabelecido. Meus pais moram em Cabo Frio, texto com sentido amplo, texto com sentido completo. Aí você vai me perguntar, mas Arnaldo, por que o verbo morar está no grupo intransitivo e não no grupo transitivo, já que ele precisa de complemento? Lembrando o que eu falei anteriormente, para que seja verbo transitivo, o complemento representará coisa ou pessoa. Coisa ou pessoa, para ser verbo transitivo. Aqui, quando eu digo meus pais moram em Cabo Frio não idealiza coisa. Em Cabo Frio não idealiza pessoa, mas idealiza lugar. Aí nós vamos partir para uma outra linha de pensamento. O termo que dá a ideia de lugar, tempo, modo, intensidade, companhia, ele é chamado de adjunto adverbial. E este aqui, mais precisamente, de lugar. Gravem isso. Quando um adjunto adverbial, qualquer tipo de adjunto adverbial, for complemento de um verbo, quando um adjunto adverbial, qualquer tipo de adjunto adverbial, for complemento de um verbo, este verbo vai ser verbo intransitivo também. Então, há duas modalidades para verbo intransitivo. O tradicional verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento mesmo, mas há verbos intransitivos que precisam de complemento, sim. Quando houver necessidade de complemento para um verbo intransitivo, este complemento será um adjunto adverbial. Qualquer tipo de adjunto adverbial. Amém ou misericórdia, povo meu? Falem aí comigo. Falem aí comigo, por gentileza. O pessoal que está falando que está desfocado aí, o Júnior, já está vendo aí para vocês. Tá bom, povo meu? Vamos que vamos. Outra referência importante é com relação ao verbo ser, gente. Tenho aqui para vocês duas aparições com relação ao verbo ser. Nem sempre o verbo ser será verbo de ligação. Normalmente se diz que o verbo ser é verbo de ligação, mas nem sempre o será. Vejam só a diferença. Vou começar com a construção de baixo. A nova sede do clube é linda. O que é linda? A nova sede do clube. A nova sede do clube, sujeito da oração. Verbo ser e, na sequência, a palavra linda, que é um adjetivo. O adjetivo é a palavra que qualifica, desqualifica, caracteriza, indica estado, forma, imagem. O adjetivo linda, neste texto aqui, está caracterizando o sujeito, que é a nova sede do clube. Quando o adjetivo caracterizar o sujeito da oração, o verbo ser será verbo de ligação. E este adjetivo, um predicativo do sujeito. Então, quando o adjetivo caracterizar o sujeito da oração, ele, adjetivo, vai exercer a função de predicativo do sujeito. E o verbo ser, nesta construção, será um verbo de ligação. Recapitulando, quando o adjetivo caracterizar o sujeito da oração, este adjetivo exercerá a função sintática de predicativo do sujeito. E se junto ao verbo ser houver predicativo do sujeito, ele, verbo ser, será verbo de ligação. Perfeito, Fernando? Exatamente isso mesmo que você colocou. O verbo de ligação é aquele que indica estado. Ele funciona como ponte entre o sujeito e o seu predicativo. Maravilha, Fernando. Perfeita a sua menção, perfeita a sua colocação.
Amém, misericórdia, povo meu? Então, o predicativo do sujeito é um termo com valor adjetivo que caracteriza o sujeito da oração. Se junto ao verbo ser houver predicativo do sujeito, ele, verbo ser, será verbo de ligação. Amém, misericórdia, povo meu? Agora, vejam a construção seguinte, anterior, melhor dizendo. A nova sede do clube é ali. A nova sede do clube, sujeito da oração. Verbo ser e, na sequência, a palavra ali. Percebam que a palavra ali não tem valor adjetivo. A palavra ali não tem valor adjetivo. A palavra ali idealiza lugar. O termo que dá a ideia de lugar vai ser um adjunto adverbial, mais precisamente de lugar. Quando um adjunto adverbial completar o sentido de um verbo, quando um adjunto adverbial completar o sentido do verbo, este verbo vai ser verbo intransitivo. Então, em a nova sede do clube é ali, o verbo ser não será verbo de ligação, mas sim verbo intransitivo. Na construção, a nova sede do clube é ali, o verbo ser não será verbo de ligação, mas verbo intransitivo. Quando um adjunto adverbial completar o sentido de um verbo, ele, verbo em questão, será verbo intransitivo. Então, aqui comprovado que o verbo ser nem sempre será verbo de ligação. O verbo ser será verbo de ligação se junto a ele houver um predicativo do sujeito. Porém, se junto ao verbo ser houver um adjunto adverbial como seu complemento, ele, verbo ser, será verbo intransitivo. Amém ou misericórdia, meu povo? Digam aí para mim, por gentileza. Gratidão, Glauci. Boa noite, Rosilene. Perfeito, Fernando. Isso aí mesmo. Perfeito. Amém, misericórdia, povo meu? Maravilha. Dito isto, vamos exercitar um pouco. Método dos 50. Para que alcancemos o objetivo com mais contundência. No trecho, um cientista é um sonhador. Pode-se classificar sintaticamente os termos em um cientista é um sonhador. Quem é um sonhador? Um cientista, sujeito da oração. Um cientista, sujeito da oração. O sujeito aí é claro, objetivo. Um cientista, sujeito simples. Sujeito simples. Indeterminado, não. Elimina A. Oculto, não. Elimina B. Inexistente, não. Elimina C. Um cientista é sujeito simples. Vou ficar entre D e E. Agora vamos ao verbo. Verbo ser, transitivo indireto? Jamais, em hipótese alguma. Verbo ser é verbo de ligação. E um sonhador é o predicativo do sujeito. Logo, a solução do nosso problema está na opção E. Eco. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo aí. Opa, maravilha. Fluindo, fluindo muito, muitíssimo bem. Amém. Próxima questão, então. Método dos 50. Jamais ouvi um desaforo. O termo destacado, um desaforo, exerce a seguinte função sintática. Olhem aqui. Jamais ouvi. Eu ouvi. Eu é o sujeito do verbo ouvir. Então, descarto a possibilidade de ser sujeito. Aquele que ouve, ouve algo. Aquele que ouve, ouve alguém. O verbo ouvir é verbo transitivo direto. Um desaforo, complemento do verbo transitivo direto. Complemento do verbo transitivo direto, objeto direto. Então, um desaforo é objeto direto. B, bravo. Eis aí a solução do nosso problema. Questão número 2, B, bravo. Eis aí a solução para o nosso problema. Amém, misericórdia, meu povo? Está fluindo? Vamos que vamos, povo meu.
Próxima questão. Não se esquecendo, método 250. No trecho, a Hughes Aircraft tinha inúmeros contatos com a NASA. O verbo grifado tinha, flexão do verbo ter, apresenta a mesma regência que se verifica no verbo grifado em qual alternativa? De qual alternativa? Verbo ter. Aquele que tem algo. Aquele que tem alguém. O verbo ter é um verbo transitivo direto. Precisamos achar a opção em que também haja verbo transitivo direto. Vejam só. Verbo projetar. Opção A, aquele que projeta, projeta algo. Aquele que projeta, projeta alguém. Opa! O verbo projetar é verbo transitivo direto. Mas vamos observar os outros para que a gente tenha convicção. As mulheres só podiam almoçar nas residências estudantis. Nas residências estudantis é o lugar onde elas almoçavam. Adjunto, adverbial de lugar. Logo, o verbo almoçar é verbo intransitivo no contexto aqui. Norwood desafiou barreiras e preconceitos para tornar-se uma engenheira visionária. Uma engenheira visionária é predicativo. Deixa eu melhorar aqui. Vou pegar aqui a borracha. É predicativo. Do sujeito. Então, o verbo tornar-se neste contexto aqui indica um estado, tornar-se uma engenheira visionária. Então, o verbo tornar-se aqui é verbo de ligação. De. Gostava de jogos de lógica. Olha a preposição aqui, ó. Preposição. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguém. O verbo gostar é verbo transitivo indireto. De jogos de lógica, objeto indireto. Logo, a solução para o nosso problema está na opção A, alfa. O verbo projetar, da mesma forma que o verbo ter, é transitivo direto. Alfa, eis a solução para o nosso problema. Amém, misericórdia, povo meu? Vamos que vamos. Maravilha. Próxima questão. Método dos 50. Não pode faltar. Considere os seguintes trechos. Não duvido, desapareceu e dizem. Em relação à regência, os verbos em destaque são aquele que duvida, duvida de algo, aquele que duvida, duvida de alguém. Verbo duvidar, verbo transitivo indireto. Ora, o cometa desapareceu. O verbo desaparecer não precisa de complemento, logo ele é um verbo intransitivo. Maravilha. E dizem, verbo dizer, dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. Dizer algo, dizer algo. O verbo viver neste contexto é verbo transitivo direto. Então, nesta ordem, transitivo e indireto, intransitivo e transitivo e indireto, intransitivo e transitivo direto. Olha aqui. Transitivo e indireto, intransitivo, transitivo direto. Alfa, eis a solução para o nosso problema. Amém ou misericórdia, povo meu? Alfa. Agora, vamos à última questão. Vamos à última volta do ponteiro. Método 250. E davam se adequar às realidades locais. Assinale a afirmativa correta. Quem se adequa a. Adequar-se a. Este verbo rege a preposição a.
que se a preposição as realidades locais. Esse as aqui é artigo. Esse sinal indicativo de crase se justifica a partir de a mais as. A, preposição, pedida pelo verbo adequar-se, e as, artigo, que pode ser firmado, estabelecido, permitido pelo substantivo feminino plural, realidade. Então, a afirmativa correta... O emprego da preposição é facultativo? Não. Quem se adequa a. É obrigatória a presença da preposição, porque ela é regida pelo verbo adequar-se. Então, elimina a opção A. B. A preposição a poderia ser substituída por em? Não. Quem se adequa a. Então, eu elimino também a possibilidade da opção B. C. O termo regente exige que o complemento verbal seja antecedido por uma preposição. Opa, aqui já é coerente, porque o verbo adequar-se rege a preposição a. Mas vamos ver a D. A exigência da preposição antecedendo realidades sociais ocorre por se tratar de uma expressão feminina plural? Não, aqui não tem nada a ver. O que pede, o que exige a preposição é o termo regente. O termo regente é o verbo. Logo, a opção C é a solução para o nosso problema. Amém ou misericórdia, povo meu? Falem aí comigo. Falem aí comigo. Amém ou misericórdia? Eis aí, então. Gratidão aí, Márcia, pela menção aí. Eis aí, então, nossa aula de transitividade verbal, que eu falei aqui brevemente, de uma forma clara, objetiva, com relação a verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação, expus objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, predicativo do sujeito. Espero que tenha sido a contento para você também, minha querida, meu querido. Amém? Um forte abraço. Até nosso próprio encontro. O Júnior está falando aí, dá o like aí, povo meu. Dá o like aí para que seja mais bem sucedido ainda o nosso trabalho aqui. Até a próxima. Um forte abraço.